Boa tarde a todos os vereadores presentes, boa tarde à mesa na pessoa da primeira secretária, Maria Amélia, boa tarde a todos que nos acompanham de casa, pela TV Câmara, pela internet, por todos os meios possíveis. Hoje eu vou utilizar a tribuna aqui no nosso tema livre para falar um pouco da viagem que eu fiz para Brasília na quinta-feira. Eu fui na quinta de manhã, saímos aqui de Jacareí às 3 horas da manhã, chegamos lá em Brasília às 9 e eu fiquei até domingo. A gente foi uma viagem de trabalho, a gente foi em busca de recursos, de melhorias aqui para Jacareí e fomos muito bem recebidos lá por autoridades do governo federal, por deputados. Quero contar um pouco aqui para vocês como foi. Eu gostaria, se a técnica puder me auxiliar, começar colocando a imagem do ministro Márcio França, ministro do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas. Olha só. Eu fui recebido na quinta-feira, lá no Ministério do ministro Márcio França. A gente conversou bastante sobre Jacareí. O ministro é ex-governador aqui de São Paulo, como imagino que todos vocês já saibam. Ele trouxe e nos apresentou vários dados lá sobre a cidade que ele tem imposto lá do Ministério. A gente teve uma conversa bem interessante sobre Jacareí, sobre o futuro da nossa região, sobre os desafios que a gente tem por aqui. E ele se disponibilizou a incluir Jacareí aí numa lista e num cronograma de investimentos do Ministério do Empreendedorismo. A gente saiu de lá com alguns encaminhamentos, a gente vai conversar com entidades aqui de Jacareí, como por exemplo o Instituto Federal, e assim que a gente tiver o compromisso dessas entidades, a gente vai retornar aí para o ministro Márcio França e ele vai enviar tanto recursos quanto capacitação técnica, como estrutura dos programas do Ministério, para que a gente realize aqui em Jacareí e que a gente consiga fazer avançar aí a pauta do empreendedorismo na nossa cidade. O ministro é um amigo querido, conhece já a minha história de algum tempo, sabe que eu consegui ir fazer faculdade, consegui eventualmente ser eleito vereador, graças ao meu trabalho como vendedor de geladinho nos pontos de ônibus, que é uma forma de empreendedorismo também. Então a gente teve um diálogo bem bacana sobre como garantir que mais pessoas que vendem mercadorias na rua, que têm pequenos negócios, que são barbeiros, que têm pequenos negócios de celular, como a gente pode fazer capacitar esses microempreendedores, como fazer os negócios deles avançarem e garantir esse apoio aí tanto do governo federal quanto do município de Jacareí. Aproveitando a imagem também, que já está aí do lado, nós tivemos uma reunião com a delegação estadual do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, meu partido. Essa reunião aconteceu no domingo, a reunião com o ministro Márcio França foi na quinta-feira, a reunião com a delegação na realidade foi no sábado, não no domingo. A gente se reuniu com todas as lideranças do PSB em nível estadual, com a deputada federal Tabata Amaral, com o ministro Márcio França, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o deputado estadual Caio França, com o deputado estadual Valdomiro Lopes. Já conseguimos alguns compromissos aí por parte dos deputados de envio de recursos, também conseguimos compromissos da vice-presidência aqui em relação a Jacareí. A gente fez solicitações sobre saúde para o vice-presidente da República. Tivemos uma longa conversa com o Gustavo Guimarães, que é chefe de gabinete da vice-presidência da República. Inclusive, muito obrigado pela receptividade, Gustavo. A gente conversou por longas horas lá, pude levar algumas das demandas da saúde, que o Gustavo já falou que vão colocar como prioridade lá no governo federal para serem atendidas. E é muito importante a gente lembrar o papel dos vereadores também como agentes políticos de articulação aí com os outros entes federativos. É muito importante que os vereadores vão até os deputados estaduais, até os deputados federais, até os secretários de Estado, os ministros de Estado, para garantir melhorias aí para as nossas cidades e trazer as reivindicações que a população traz para a gente. Afinal de contas, as pessoas vivem nos municípios. E a primeira pessoa que o munícipe vai procurar, a primeira figura que o munícipe vai procurar para conseguir resolver os problemas dele, né, Joex, você que também foi recentemente aí ao encontro de alguns secretários, é justamente o vereador, para que a gente possa levar as demandas delas e garantir que a gente possa trazer esses avanços, garantir que a gente vai conseguir o que é pedido pelas pessoas para o nosso município. Então a gente aproveitou aí a reunião da delegação, você pode ver aí, eu estava ao lado da deputada Tabata Amaral, ao lado dela a professora Lúcia França, que foi candidata a vice-governadora do estado de São Paulo, ao lado do ministro Márcio França,
pouco mais adiante ali, não vai estar enquadrado na foto, mas também estava o deputado estadual Caio França, deputado estadual Valdomiro Lopes, algumas outras autoridades aí do Partido Socialista Brasileiro. Aí, se você puder, já que a gente está falando de saúde, a técnica puder colocar a minha foto com o ministro Padilha, por gentileza. Tive uma reunião com o ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha. Tive uma longa conversa com a assessoria parlamentar do ministro, que é a ASPAR. Levei algumas demandas aqui da saúde, algumas eu já tive a garantia de que serão atendidas muito em breve, que já estão na lista aí prioritária do governo, inclusive em consonância com o que disse a vice-presidência da República. Outras a gente foi colocado aí na lista para que essas demandas sejam atendidas o mais brevemente possível. E tive a alegria, eu não sei se vai ter na foto aí, mas talvez tenha, o evento que aconteceu no Palácio do Planalto, de lançamento do programa Agora Tem Especialistas. Os vereadores aqui sabem como Jacareí tem sofrido com a falta de especialistas, com a longa fila para a realização de cirurgias, de atendimento com especialistas. O timing da nossa visita foi muito boa, porque no mesmo dia foi lançado o programa Agora Tem Especialistas no governo federal, que é um programa voltado para formar mais médicos especialistas, para garantir o atendimento remoto por telemedicina com especialistas, para garantir mais cirurgias. Eles vão lançar caminhões bem grandes, que são postos de atendimento itinerantes, que vão ter máquinas de raio-x, de ultrassom, inclusive vai ser possível fazer algumas pequenas cirurgias dentro dessas caminhonetes. Na ocasião desse evento do Agora Tem Especialistas no Palácio do Planalto, eu tive a oportunidade de encontrar o João Campos, que é prefeito de Recife, o melhor prefeito do Brasil, o melhor avaliado, e agora eleito no domingo presidente nacional do meu partido, do PSB. Acabei sentando ao lado dele lá no evento. Agradecer também a Vivi Mendes, que é a secretária da assessoria parlamentar do ministro Padilha, que conseguiu para a gente a entrada nesse evento super importante. E a gente está muito animado. Esse evento, esse programa, além de tudo que eu já falei, ele também vai fazer convênios com hospitais particulares, com planos de saúde, para que os hospitais particulares e os planos de saúde garantam cirurgias, garantam atendimento com especialistas pela rede privada. Então, a gente vai desafogar a fila do SUS pela rede privada e, graças a esse atendimento que os hospitais, que os planos de saúde vão fazer, o governo federal vai abater as dívidas que os planos de saúde têm com o SUS, de uma forma da gente acelerar aí os atendimentos. Na ocasião do encontro com o prefeito João Campos, eu falei bastante de Jacareí, falei sobre como tem vários programas que a gente pode utilizar, pode aplicar aqui em Jacareí, que foram já realizados lá em Recife. Inclusive, falei do Contrata Mais Brasil, que foi recentemente aderido aqui por Jacareí, que é essa plataforma na qual a prefeitura pode contratar micro e pequenos empreendedores para realizar pequenos serviços aqui no município. Para quem não sabe, essa iniciativa, esse programa foi criado pelo prefeito João Campos lá em Recife. Foi um sucesso tão grande que o governo federal resolveu replicar essa plataforma em nível federal e abrir para que outros municípios aderissem. Jacareí já aderiu, então convidei também o prefeito a nos visitar aqui quando puder. Obviamente tem uma agenda muito apertada, mas agora como presidente nacional do PSB, que a gente ficaria muito feliz em vê-lo. Aí também, ao lado, tem uma foto com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Tive a felicidade de encontrá-lo num jantar que foi promovido pela Fundação João Mangabeira. A Fundação João Mangabeira é a fundação de apoio ao PSB. É a fundação, assim como a Fundação Perseu Abramo, por exemplo, é a fundação de apoio do PT. O PSB tem uma fundação de apoio que promove capacitação técnica dos parlamentares, que promove a agenda do PSB em nível nacional. Houve um jantar para as autoridades do PSB lá em Brasília, na Fundação João Mangabeira. Eu tive a oportunidade, o prazer de ser convidado. Lá encontrei, além da reunião que eu tive no Ministério, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Reiterei todas as demandas que Jacareí tem, especialmente na saúde. Uma demanda específica que eu levei tanto para o ministro Padilha quanto para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eles já se comprometeram a atender ainda nesse semestre que a gente se encontra agora, para que a gente consiga atender o anseio dos jacarienses. Muito em breve a gente vai trazer mais informações aí, dar mais detalhes. A técnica pode passar para a próxima imagem, por favor? Pode ser qualquer uma delas que a gente vai passando. Não, a imagem dos encontros em Brasília. Tem mais algum?
Perfeito. Pode voltar, por favor, na do anterior. Aqui a gente estava com o Ministério da Cultura. Também tive um encontro com o Binho. Binho é antigo conhecido aqui de Jacareí. Recentemente recebeu o título de cidadão jacariense. Foi durante muito tempo diretor da Fundação Cultural aqui de Jacareí. Hoje é coordenador de orientação e capacitação aos estados, distritos, federal e municípios do Ministério da Cultura. Tive uma longa conversa também com o Binho sobre a captação de recursos aqui para Jacareí. A gente teve a informação lá do Binho de que Jacareí nunca recebeu tantos recursos quanto está recebendo agora, inclusive graças à atuação que ele tem feito lá junto ao Ministério. O Binho é responsável pela PNAB, que é o Programa Nacional Aldir Blanc, Política Nacional Aldir Blanc. Ele já nos informou que Jacareí tem 6 milhões de reais a receber, 6 milhões, Maria Amélia, 6 milhões, Neto, mas que para receber, para destravar esses recursos do governo federal, a Fundação Cultural tem que mandar um plano de ação para o Ministério, um plano onde vai ser aplicado esses 6 milhões de reais nos próximos 4 anos. Acontece que a Fundação Cultural ainda não enviou esse plano e existe uma exigência legal de que antes de enviar esse plano, a Fundação ouça o Conselho Municipal da Cultura, o que não foi feito ainda. E o prazo para o envio desse plano de ação é no dia 30 desse mês, de junho. Então, Jacareí pode perder 6 milhões de reais por falta de organização da Fundação Cultural, por ainda não ter enviado esse plano de ação. A gente faz aí um apelo para que a presidente Ju Guedes, para que todos os diretores, aí, o Limão, enfim, todos os diretores que estão, a Luciuete, que estão na Fundação Cultural, que acelerem a organização desse plano de ações, consulte imediatamente o Conselho de Cultura e envie o quanto antes para o Ministério da Cultura esse plano, para que a gente não perca esse recurso de 6 milhões de reais, um recurso muito expressivo, quase 6 vezes o orçamento da Fundação Cultural, e que pode fazer toda a diferença aí para a cultura do nosso município, porque não é um recurso que vai só para edital, por exemplo. É um recurso que pode ser aplicado, por exemplo, para a reforma dos Educa Mais, que é um aparelho que é utilizado na cultura, pode ser utilizado para inúmeras finalidades, inclusive finalidades estruturantes, e que é muito importante aí para Jacareí. Isso foi um pouco da nossa viagem, a gente passou por alguns outros gabinetes, fez algumas outras visitas, mas num outro momento aí, que a gente tenha mais tempo, a gente passa por todos esses tópicos. Muito obrigado. Próximo vereador